Salve, salve, galera! Muito boa noite a todos. Jova aqui. Vamos que vamos para mais um vídeo. A gente vai comentar algumas explicações do Zubeldia na entrevista coletiva após jogo ontem, né? Após a derrota vergonhosa do São Paulo, no qual, em 90 minutos mais acréscimos, o São Paulo simplesmente não conseguiu chutar uma bola no gol. E detalhe, um trecho dele aqui. Luiz, abre aspas aí para o Zubeldia na coletiva. Acredito que a equipe competiu bem, teve as suas chances. Será que ele não pega os números para analisar depois do jogo? Antes de falar uma merda dessa aqui? A gente vai falar, vou dar minha opinião sobre o trabalho dele aí, tá? E algumas decisões que ele vem tomando aí. A gente vai comentar sobre isso aí. Beleza, vamos falar também aí, né, de outros assuntos aí, né, como aproveitamento aí dos meninos da base. A gente precisa falar sobre isso é importante. Então, já deixa aquele triplo C aí, curte, compartilha e comenta, tá? Que é muito importante, se inscreva no canal, gratuito, não custa nada, você não perde o dedo e ajuda a fortalecer a mídia alternativa aí. Beleza, Gleca? Clica aí no link, vamos que vamos. E eu tô pasmo, velho. Eu tô pasmo com algumas coisas, velho. Como tentam blindar esse trabalho porco do Zubeldia aí? É um trabalho horroroso. Horroroso. Que é verdade. Quando ele chegou, começou um bom trabalho. Até ele virar a patotinha, né? Até ele virar a paquita dos jogadores dos jogadores experientes. Depois que ele virou a paquita aí, meu amigo, que ele virou a pudolzinha do elenco, o trabalho dele acabou. Hoje ele pensa mais em agradar certos jogadores do que pensar em resultados e pensar no São Paulo. A gente vai dar alguns exemplos aqui. Beleza? Lembrando que o São Paulo joga amanhã lá em Brasília contra a Inter de Limeira. Tá? E tem que ter a resposta amanhã, né? Graças a Deus, né, o falso 10 levou o terceiro cartão amarelo. Aí o calça apertada vai ter que colocar, né? Vai ter que colocar o Oscar na devida posição dele, que é de meia, né? Jogando centralizado. Porque se o calça apertar, se o falso 10 não tivesse levado o cartão, certamente ia o Oscar jogar na esquerda de novo, né? Para o falso 10 desfilar os passes errados no meio campo, né? É isso. Esse é o nosso treinador hoje aí, né? Cara que não tem critério nenhum, que não bota a base e etc e tal. Bom, então amanhã o São Paulo joga esse jogo importantíssimo aí em Brasília contra a Inter de Limeira, precisa ganhar, né? Marcar esses 3 pontos aí para continuar no topo do grupo. E da tabela eu já não sei se vai ter que conseguir fazer melhor campanha, dificilmente vai fazer, porque um time que não ganha fora de casa não consegue fazer melhor campanha, né? E o São Paulo do Zubeldia só ganha dentro de casa. Porque a torcida empurra, né? O talento individual tá resolvendo muito o jogo. Porque do contrário, meu amigo, esse time taticamente falando é uma piada. É uma piada. Vamos lá, o São Paulo fez um segundo tempo muito bom contra o Corinthians. Né? O primeiro tempo não foi bom. Levou até uma certa pressão do rival, né? Mas o São Paulo ganhou aquele jogo do Corinthians por quê? Porque tinha dedo do nosso técnico naquele jogo, na vitória no Clássico, que todo mundo agora só pega isso daí como parâmetro, né? Mas ele ganhou do Corinthians. Você apanha do Bragantino, que tá apanhando de todo mundo, né? Você apanha do Santos, que tá apanhando de todo mundo. Inclusive, depois que ganhou do São Paulo, o Santos não ganhou de ninguém mais. Hoje ficou em mais um empate com o Neymar e tudo. Lembrando que o Neymar não jogou contra o São Paulo ainda, hein? Então é isso. Você agarra o jogo do Corinthians. Mas vamos lá. Foi mérito do Zubeldia? Foi mérito tático dele, aquela vitória contra o Corinthians? Não. O São Paulo ganhou aquela partida no talento do Oscar e do Lucas. Em especial do Lucas. Talento individual do jogador. Então não teve mérito. Eu não consigo ver esse time acertado aí. Não enxergo esse time acertado taticamente.
Uma porque ele insiste com a draga, né? Com a draga do Luciano improvisado como meia. Ele continua com essa assistência, mesmo recebendo um meia que teve o maior número de assistências no mundo em 2024. Ele continua insistindo com o Luciano no meio, mesmo ganhando esse meia. Ele continua insistindo em Igor Vinícius. E por sinal, ontem, São Paulo perder no jogo, teria um segundo tempo todo pela frente com um jogador a mais, você podendo modificar totalmente a equipe para virar o jogo no segundo tempo. Ele volta para o segundo tempo com a mesma equipe. E aí a primeira alteração dele é colocar o Igor Vinícius em campo. Esse cara consegue fazer leitura de jogo? Esse cara tem uma boa leitura de jogo desse jeito? Ah, Jova, mas os números dele são semelhantes a Dorival e Crespo. Beleza. Até são nos números, não tem como negar. Você pegar os números, eu estava vendo os números, são semelhantes. Só que me respondem aí. Quem tem o melhor elenco? Quem teve o melhor elenco nas mãos? O Zubeldia, com esse elenco desse ano. O Crespo, lá em 21, com um elenco horroroso, que contava com o Pablo pro ataque. E o Dorival, no ano passado, em 2023, que não tinha um mísero ponta. O calça apertada tem. Tem Lucas de ponta, tem Ferreirinha de ponta, tinha o William Gomes, mas por ele não dar chance pro moleque, o moleque foi embora, né? Tem o Henrique Carmo e tem o Ferreira, que aliás ele não dá uma oportunidade pro Ferreira também, né? Esse calça apertada aí. Qual o elenco é melhor? O que o Crespo tinha, aquele elenco horroroso, que o Crespo tinha com o Lisieiro, com o Pablo, com o Vitor Bueno, com o Volpe, ou esse elenco que o calça apertada tem hoje? Isso ninguém fala. Zíper na boca, né? Já o Dorival em 23, ele não tinha um elenco tão bom quanto tem o Zubeldia nas mãos hoje. Ele não tinha um bendito ponta para mudar a formação tática do São Paulo, Dorival. Não tinha um ponta. Hoje o São Paulo conta com 6 pontas no elenco. Então não dá para comparar os números, tá? Porque o elenco que o Zubeldia tem em mãos é muito melhor do que o elenco que tinha o Dorival e principalmente o Crespo, que tinham catado na mão lá em 21. Então esse argumento já cai por terra, né? Mas vamos lá. Zubeldia sobre Rian Francisco. É lógico que ele foi questionado, né? O Pardal aí, o entregador de colete, foi questionado porque ele não dá chance pro moleque, tá? Zubeldia, e ele responde pedindo calma com o Rian Francisco. Pouco a pouco. Vamos lá. Seguinte, galera. O Zubeldia é o seguinte, eu vou falar para vocês, anota aí, vocês me cobram lá na frente se esse Pardal fica até o final do ano. Eu acho que ele não chega até o final do ano, né? Eu acho que não chega. Não é possível que você vai enganar tanto tempo, né? Se bem que é a nossa diretoria, não duvido nada. Mas enfim, vamos lá. O Zubeldia vai usar Rian Francisco na seguinte situação. Quando não tiver disponível o Calero, seja por contusão ou suspensão, quando não tiver o Luciano, por suspensão ou contusão, quando não tiver André Silva, por suspensão ou contusão. É só nesse cenário que esse Pardal vai utilizar o Rian Francisco. Quando não tiver nenhum dos três para botar lá na frente. Por quê? Mais uma vez aqui, eu vou ser repetitivo nesse vídeo aqui. Ele quer agradar os jogadores experientes do elenco. Ele quer agradar os jogadores experientes do elenco. Eu acho que ele percebeu que hoje ele come na mão do elenco, ele tá na mão do elenco, beleza? Só que esse elenco dá o respaldo para segurar ele aí. E ele sabe disso. Ele sabe que o elenco manda lá dentro. Que a gente não tem comando, a gente não tem diretor de futebol, né? A gente tem esse pateta aqui, ó. Esse cara aqui que de diretor de futebol não tem nada, né? Não tem nada de diretor de futebol aqui, né? E também não sou modesto, porque eu acho que a modéstia, entenda,
muitas vezes é o esconderijo do medíocre. Eu não sou modesto, cara. Eu sou bom pra cacete no que eu faço. Eu sou um... Vai tomar no cu. Então a gente não tem um diretor de futebol lá. O Zubeldia percebeu que o elenco manda lá dentro, os jogadores experientes. Então ele sabe, né? Ele aceitou tudo que os jogadores queriam. Horário de treinamentos, né? Depois daquela fatídica reunião ano passado lá, depois que tomou 4 do Vasco, sem torcida lá em São Januário, nem a torcida do Vasco queria entrar em campo para ver o time do Vasco, que era horroroso. E eles conseguiram tomar 4 no lombo, né? De lá para cá, o Zubeldia come na mão do elenco. E olha que vários saíram, hein? Vários saíram. Eu tinha esperança esse ano que com a saída de tanto jogador, dentre esses 16 que saíram, 18 depois da saída de Moreira e Luiz Gomes, que não tinha nada a ver com o Panela, os dois, né? Eu ainda acreditava que o Zubeldia poderia voltar a ser o Zubeldia do começo do trabalho dele, da chegada do São Paulo. Eu tinha esse fio de esperança que ele poderia ser aquele treinador do começo do trabalho dele no São Paulo. Que aquele Zubeldia, eu estava gostando do trabalho dele. Eu estava gostando. Mas depois que ele virou aí, cara, pudozinha dos jogadores experientes, aí acabou o trabalho dele. Hoje ele quer agradar esses caras. É por isso que dificilmente a gente vai ver meninos em campo. Ontem não era um jogo que você poderia colocar o Yang para jogar? O Yang? Porque todo mundo já sabe que o Jandrei não é jogador de São Paulo. Aliás, eu falei no meu pós-jogo, vou falar mais uma vez, o cara que renovou o salário do Jandrei deveria pagar o Jandrei com dinheiro do bolso dele, pessoa física, pagar o salário do Jandrei, tá? Foi em 2023 que renovaram com o Jandrei por 3 Fokker anos, até o final de 2026. O cara que renovou e assinou isso deveria pagar o Jandrei com o salário, com o dinheiro do bolso dele e não da conta do São Paulo. Porque é vergonhoso. É vergonhoso. Todo mundo já sabia que ele não é goleiro de São Paulo. Não é goleiro de São Paulo. Mas voltando ao raciocínio do calça apertada. Então, como ele quer agradar esses caras, por que ele entra com o Jandrei e não dá uma chance? Uma mísera chance ele não dá pro Yang. Por que ele não dá uma mísera chance para algum goleiro da base? Sabe por quê? Porque o Jandrei é queridinho no elenco. Os jogadores do elenco, os jogadores adoram o Jandrei. O Jandrei é resenha. Então ele quer agradar. Ele botando o Jandrei, ele agrada os demais jogadores do elenco. Vocês estão entendendo como funciona isso? O Zubeldia agrada os caras e os caras seguram ele no cargo. E vai ficar com essa draga de sempre aí. Só vai entrar menino quando não tiver nenhuma opção de jogador experiente para botar. Um exemplo, o Matheus Alves entrou ontem, o Alves. Por que ele entrou? O calça apertada queria descansar o número 10 dele, o craque, o Raí, né, o Pedro Rocha, o Luciano, né? E queria dar um descanso pro Oscar. E o Rodriguinho estava machucado, que estava na frente do Alves. Aí ele teve que colocar o Alves. Vocês entenderam o cenário? Só vai jogar essa molecada campeã da Copinha quando todo mundo naquela determinada posição não tiver em condições de atuar. Esse é o pensamento do calça apertada aí, do projeto de treinador. Não era um projeto. Aliás, eu tinha muita confiança nele. Eu achei que esse cara seria excelente para o São Paulo, até ele virar a pudolzinha amestrada dos jogadores experientes do elenco. E hoje, esse treinador pateta que a gente vê aí, né, que simplesmente, com um jogador a mais, precisando ganhar o jogo, ele não altera o jogo no intervalo, volta com o mesmo time, e a primeira alteração dele é botar Igor Vinícius em campo. Eu desisti dele ontem, velho, como treinador de São Paulo. Eu desisti. Eu sei que desse cara não vai sair nada de bom. A gente vai conseguir ganhar nossos jogos? Vai. Vai conseguir ganhar clássico também? Vai. Quando o talento individual aparecer. Igual o talento do Oscar e do Lucas aparecer contra o Corinthians. Aí a gente vai conseguir ganhar. Só que quando você precisar de um time minimamente bem armado taticamente, a gente vai se foder. Desculpa a palavreada aqui. A gente vai tomar naquele lugar. Quando precisar de um time minimamente organizado dentro de campo
para ganhar. E para ganhar campeonato precisa de um time organizado. E esse cara, para mim, não consegue fazer isso. Porque ele quer agradar os jogadores aí. Porque ele sabe que esses caras vão segurar ele aí. Porque esses caras mandam dentro do São Paulo hoje. Então, isso é um resumo. Quem quiser manter ele, continuar com ele, quem gosta do Zubeldia, beleza. Cada um tem o seu gosto. Tá? Mas claramente, tá claramente estampado, tá desenhado na cara de todo mundo que o interesse dele é agradar os jogadores experientes do elenco. Tá? Enfim. Então, infelizmente, sabe o que vai acontecer? Ele não vai dar chance pra essa molecada. Ferreira, que é muito bom jogador. O Rian Francisco, que é um fenômeno, tá? O Mike, lateral direito, que é muito bom. Ele dificilmente vai usar esses moleques o ano todo, vai ser essa mesmice que a gente tá vendo, porque ele não tem coragem de tirar jogador experiente e botar menino. Então ele vai continuar do mesmo jeito, apostando nos jogadores experientes, babando, se segurando no saco desses caras. E sabe o que vai acontecer? Uma hora o empresário fica com o saco cheio, vai trazer uma proposta de merda pro São Paulo aqui, e o São Paulo vai aceitar. Qual que vai ser a desculpa? Ah, que o menino vai ter minutagem aqui. E por que o menino não tem minutagem? Porque a gente tem um treinador de merda aí, refém de jogador experiente. Tá? É simples assim. E nessa a gente perdeu o William Gomes, tá? Perdemos o William Gomes e Moreira. A diretoria errou de aceitar um dinheiro de merda, errou. Só que também o seu Zubeldia tem muita responsabilidade na saída do Moreira e do William Gomes. Porque ele é incapaz de dar tempo, minutagem pra essa molecada, porque ele é um covarde refém de jogador, tá? Refém dessa patota aí de jogadores experientes aí, tá? Infelizmente é isso, tá? Infelizmente é isso, tá estampado na cara de todo mundo, por isso que ele não usa os meninos. O Neymar na volta dele ao Brasil, galera, 2 jogos, 0 gols, 0 assistência. Oscar na volta dele ao Brasil, 4 jogos, 2 gols, 2 assistências. E lembrando, Oscar jogando fora de posição. Oscar jogando na esquerda, tendo que voltar para marcar lateral, pro beleza do Luciano, né? Curtiu o sonho dele de meia, que ele botou na cabeça dele que é meia, ele quer jogar lá, e a gente tem um treinador refém de jogador que escala o Luciano lá para agradar o Luciano. Oscar jogando fora de posição, está se dando bem. Imagine se o Oscar estiver jogando na posição dele. Estaria com números ainda melhores. Graças a... Ó, a gente vai ganhar segunda, a gente vai ganhar amanhã. Vocês vão ver como vai fluir o meio de campo do São Paulo melhor com o Oscar de meia. A não ser que o Pardal inventar outra coisa da cabeça dele e de deixar o Oscar na meia e botar outro jogador lá, na meia, né? Eu não duvido nada da cabeça desse Pardal mais aí, tá? Eu não duvido mais nada. Mas, teoricamente, o Oscar vai jogar no meio amanhã e para mim o jogo vai fluir muito melhor o meio campo do São Paulo, tá? Mesmo jogando fora de posição, os números do Oscar são muito bons, tá? Ó, São Paulo contra times da Série A em 2025. Para quem tá falando que as coisas estão mil maravilhas, tá? Vou falar para vocês aqui. São Paulo contra times de Série A. Empatou com o Cruzeiro, né, na Copa Mickey lá, empatou com o Flamengo lá, Copa Mickey. Beleza? Ganhou do Corinthians, no talento individual de Lucas e Oscar. Perdeu do Santos, que tava apanhando de todo mundo, né? Ganhou do Mirassol, dentro do Morumbi. Não é mais do que obrigação. E apanhou do Red Bull. Então são 2 empates, 2 vitórias e 2 derrotas do São Paulo contra times da Série A. Aproveitamento bizonho, né? Um aproveitamento bizonho. São 6 jogos com apenas 2 vitórias contra times da Série A. Isso acaba com aqueles números fakes que a gente vê por aí, né? Ah, mas ele tem um aproveitamento aí tão bom quanto do Crespo e do Dorival. É, beleza. Só que olha o aproveitamento dele contra times da Série A aqui. De 6 jogos contra times da Série A, ele ganhou 2. Então, beleza. Tá na cara aí também, né? Pra quem solta os números, tá? Eu acho o seguinte, cara. Eu até ontem também não era favorável a saída dele. Só que eu garanto uma coisa. Se continuar do jeito que tá, as coisas não vai fluir. O São Paulo não vai chegar a lugar nenhum. E os meninos não vão se desenvolver aí, tá? Barcelos, pra ontem, é só dar respaldo pra ele que ele vai fazer um trabalho muito melhor que o do Zubeldia e vai aproveitar a molecada. Triplo C, curte, compartilha e comenta. Salve, salve o Tricolor Paulista.